Psicanálise do açúcar. O açúcar cristal ou açúcar de usina mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto que ele dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o açúcar. Por cima do fundo antigo de mascavo, do mascavo barrento que se incuba. E sabe que tudo pode romper o mínimo em que o cristal é capaz de censura. Pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão, nele mele o açúcar. Só os banguês que ainda purgam ainda o açúcar bruto com barro de mistura, a usina já não o purga da infância, não de depois de adulto, ele o educa, em enfermarias com vácuos e turbinas, em mãos de metal de gente indústria. A usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Não o purga, cura, mas, como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro de gente agricultura, o barrento do pré-infância logo aflora, quer inverno ou verão, mele o açúcar. Observe o diagrama que mostra de forma simplificada o processo de fabricação do açúcar. Então, a cana-de-açúcar passa por uma moagem, aí a gente obtém o caldo bruto. Por purificação, a gente obtém o xarope. Por um cozimento e cristalização, o cristal mais o xarope. E depois de uma centrífuga, o açúcar mais o melaço. Considerando essas informações e seu conhecimento sobre separação de misturas e transformações químicas e físicas, no trecho grifado no poema, o termo sublimar é usado. Então, é uma questão mais de interpretação e justamente, corretamente, para a gente usar os nossos conhecimentos sobre método de separação de mistura e transformações físicas e químicas. O termo sublimar, né, então a sublimação, significa a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso ou o contrário, né? Antigamente a gente utilizava o termo ressublimação, mas sublimação serve tanto de sólido para gás como de gás para sólido. E aí, se a gente for analisar no processo de obtenção, né, do melaço, do açúcar, não tem nenhum momento aí que está falando de sublimação, tá? Porque moagem seria a gente moer a cana. Aí obtém o caldo bruto. Por uma purificação, aí a gente obtém o xarope. Depois ocorre um cozimento e cristalização. À medida que a gente vai cozinhando, né, esse xarope, lembra que a gente tem uma mistura, né? O caldo, a gente tem uma mistura, o xarope, a gente tem uma mistura de líquidos e sólidos. E aí, à medida que a gente aquece, o líquido, por ter uma temperatura de ebulição menor do que o sólido, ele vai entrar em ebulição, fazendo com que reste o sólido lá no fundo. Então, no caso, essa seria a cristalização, tá? O líquido começa a evaporar e a gente mantém só o sólido no fundo do nosso recipiente. Então, na verdade, em nenhum momento aí está rolando uma sublimação. Então, analisando as alternativas, depois a gente comenta mais. Letra A. Ele está usando o termo sublimação corretamente? Não está, porque não está acontecendo uma sublimação. Para mostrar como o líquido é extraído, o cristal de açúcar, através do processo de evaporação do sólido. Além disso, não é o sólido que evapora. Lembra que esse processo de separação, né, que seria uma destilação no caso, o líquido, por ter temperatura de ebulição mais baixa, ele evapora e o sólido não. Letra B. Em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar, e sim com o melaço, que se separa do xarope. Então, o que acontece? Percebam que o melaço, olha só, em tese, a gente poderia falar até que não está tão errado, porque está falando, olha, em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que ocorre com o cristal de açúcar. E realmente, não ocorre isso com o cristal. Mas, na verdade, a gente obtém o cristal a partir do xarope quando a gente faz esse cozimento.
Ele está falando, no final é que está ficando errado, olha. E sim com o melaço que se separa do xarope. E como que a gente separa o melaço? Olha lá no esquema. Como que a gente separa o melaço do xarope? Por uma centrifugação, utilizando uma centrífuga. Então não tem nada a ver com temperatura. O processo no qual envolve a temperatura seria que, olha, o cozimento. Então o termo sublima ele está usando para poder falar nesse momento aí, tá? Sublimar o cristal em pardo do xarope. A questão do xarope para o melaço não é no cozimento, é numa centrifugação, tá? Então, até certo momento essa afirmativa não está errada. Só que aqui, olha, o melaço separar do xarope não tem nada a ver com o uso do termo sublimação que ele está querendo falar em relação ao aquecimento. Então, por isso que a B também está errada. Letra C. Metaforicamente, nós vimos que o termo não está usado corretamente, né? Então, a gente pode pensar numa metáfora. Já que ocorre a precipitação do açúcar com o cozimento do xarope, que é separado depois por centrifugação. Acabou a questão. Então, ele usa o termo sublimar como uma metáfora. Porque não está rolando uma sublimação. Não está passando nada do sólido para o estado de vapor. Mas a gente está conseguindo separar nesse aquecimento. Como? O xarope, após o cozimento, é como se ele estivesse evaporando e restasse a fase sólida, tá? O açúcar lá embaixo. Isso seria uma cristalização. Já na letra D, olha, ela começa até legal. Está usando o termo sublimar incorretamente. Já que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química. Olha o erro aqui. Não é uma reação química. É um processo físico, já que é uma separação de misturas. Em seu sentido literal, já que o açúcar está na fase sólida no xarope e passa à fase de vapor com o cozimento. Não é o açúcar que passa para a fase de vapor. Quem passa para a fase de vapor seria a parte líquida e não a parte sólida, tá? Então, portanto, resposta letra C.